Ah, que grande dia, hein? Que grande dia. O dia do meu livro, o rascunho dele aqui, né? Engraçado que eu tô revisando ele, né, nessa leitura. E o tanto que eu falo a gente, ô Jesus, tanto que o Yuri fala a gente. Lógico que eu coloco ele ali numa colocação um pouco mais correta. Tá, boa noite. Mas o tanto que eu falo a gente, Jesus, eu nunca vi. O tanto que eu falo a gente. É a gente pra cá, é a gente pra lá. É a gente, é a gente, é a gente, é a gente. Mas, tirando isso... E aí? Não tem título, os capítulos também não têm títulos. Ele pode ser levado para o concurso público, mas também eu posso mudar ele, trabalhar outra coisa. E aí eu quero a opinião de vocês, principalmente de você, Tata. Lógico, você está aqui comigo. Boa noite, minha querida. E aí? O que você achou? Fala comigo. Tata? Aí. Pera aí. Deixa eu ativar o som aqui. Eu estou desmarcando uma live aqui hoje. Do Clube do Livro. Tive que remarcar. Pronto. Tá me ouvindo, Tata? Oh, Também mais baixo. E aí, o que achou? na verdade, eu não terminei. Não? Leu quantas páginas aí? Lê a metade. Tá, e o que você acha da metade então? Como eu escrevo um livro, né? Já tem outros dois aí escrevendo, na verdade. Eu sou muito melhor primeiro para explicar. Eu entendi como é que as pessoas faziam. Sou muito melhor para o vídeo, mais rápido também. Então eu faço os vídeos e eu peço para alguém transcrever. Lógico, depois eu vou fazer a revisão. Já era para ter feito essa revisão deste livro tem mais ou menos um ano e pouco. Porém, né, eu acredito que eu deixei de escanteio. Antes de você falar suas impressões aí, eu quero falar a minha, um pouquinho da minha. O primeiro capítulo eu não gostei, mas no segundo em diante eu falei, caralho, esse negócio ficou bom, cara. Esse negócio criou uma robustez de algo que eu vivo, uma filosofia, algo que não é só, acredito que é muito mais que concurso público ali, não, acho que mais voltado para outra área. Eu falei, pô, mas isso tem a ver, tem relação com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu faço. E eu não lembrei que eu tinha falado isso, eu não lembrava que eu tinha escrito isso, de verdade. Então, assim, começa a criar uma robustez a partir do segundo capítulo, na minha visão. O primeiro capítulo ainda é meio xoxo, meio devagarzinho e tal. Mas essa é a minha primeira impressão. Né? Agora eu vou lançar ele em janeiro. Vou lançar ele em Você janeiro. começou a escrever ele antes da pandemia, né? Foi. Antes, eu comecei essa série de vídeos aqui um pouquinho antes ali da pandemia. Foi em fevereiro, mais ou menos, depois do meu aniversário. Né? Aí eu dei uma pausada. Né? E como eu fiquei em casa, todo mundo teve que ficar em casa, eu comecei a fazer. Só que eu fiz o roteiro dos vídeos, né? Então eu escrevi o roteiro todos os vídeos. E aí depois eu pedi para alguém, eu paguei para alguém fazer a transcrição dos vídeos, né? E aqui é uma transcrição, então a pessoa pegou e copiou.
Literalmente ela só redigiu, né? Até hoje ela tá na minha equipe, que é a Thalita, ela que fez ela. Eu falei, copia do jeito que tá lá, ela até o xingamento, tudo, né? Porque depois eu vou revisando e tudo mais. E eu gostei, de verdade. Eu falei assim, cara, eu já até criei aqui o modelo, as coisas que eu quero fazer, mas eu vou levar para edição e tal, mas é onde eu vou publicar ele primeiro, né, na Amazon e tal. Eu já até criei algumas coisas, né, eu vou trabalhar nele mesmo no final do ano, ali dezembro ali, mas eu gostei, de verdade. Eu falei, eu me surpreendi, né? Eu tô agora ansioso com os outros dois que estão transcrevendo aí, que aí esse só sai no meio do ano que vem. Mas e aí, me diga aí, o que você achou do que você leu? Travou. Ai, que eu achei. Tem algumas coisas que Voltou. realmente remetem a Tirando a gente as que mentor... Oi? eu repito tanto agente, que eu falei, eu sou agente de polícia, só pode. Meu Deus do céu, você não tinha reparado isso na minha fala ainda, de verdade. Tem algumas coisas que Que travou aqui remetem pra mim. às mentorias que você faz mesmo, tipo, parece que tá escutando você falando alguma coisa que você falou antes. Entendi. Algumas pessoas que eu pedi para vocês lerem esse rascunho, né? Que é um rascunho. Aí eu dei alguns capítulos para algumas pessoas lerem e elas falaram, parece que tu tá falando comigo, pô. Tipo assim, É, tipo pra, isso. pra quem já conhece, né? Pra quem já conhece, já viu um vídeo, uma aula, alguma coisa, falou, pô, parece que tu tá conversando comigo de verdade. Então, tipo assim, esse modelo de livro eu nunca vi, né? Você tá conversando comigo, dialogando diretamente comigo. E eu nunca tinha parado para pensar que ele ficaria nesse modelo. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então ele ficou até diferente dos livros que eu, pelo menos eu, estou habituado a ler. Né, eu tô com um novo livro aqui, né, o livro desse mês que eu já coloquei lá, o Ágape. E eu tô com um novo livro aqui que eu ainda não comecei a ler, que talvez seja do ano que vem, que é Persiga o Seu Leão. Seus sonhos não o assustam, é porque são pequenos demais. Não sei se é bom, não tenho ideia do que está escrito aqui, mas eu comprei, porque tem a ver comigo, leão. É, pelo título Já deve ser a capa com os deve ser olhos alguma coisa aqui, assim. pés forte. E é para cristão, né? Aqui vai remeter a alguma coisa de religião aqui, de Deus, de fé e tal. Vamos descobrir quando chegar a tua vez, porque tem outros aqui. Então vamos lá, né? Você teve essa primeira impressão, isso aí, e literalmente é aquilo que eu acredito, né? E engraçado que a gente deixa morrer aquilo que a gente acredita se a gente deixa de praticar e a gente deixa de entrar em contato com aquilo, muitas das coisas. Eu falo, tem uma parte aqui que eu falo do Gilmar, não sei se você chegou nessa. Eu conto a história do Gilmar, eu tava mandando mensagem aqui pra ele para desmarcar a live. E eu conto a história dele que ele programou sem caderno, sem computador, né? No caderno. Ele fez a primeira faculdade de programação. E aí eu aprendi com ele a transformar todas as minhas derrotas em vitórias. E eu nunca tinha parado para pensar que eu já faço isso de forma automática todo santo dia. Todo santo dia. Eu falo pro Amaral assim, todo dia a gente tem a oportunidade. De quê? De fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. De criar uma oportunidade, ao invés de olhar aquilo como um problema, ao invés de olhar aquilo como uma derrota. Semana passada, a gente teve um problema com uma aluna, e aí a aluna indagou e tal, falou alguma coisa, né? E tal, eu não lembro ao certo o que ela falou, né? Mas era sobre a gente não ter marcado o curso de tiro, porque dentro do curso que ela fez tem um módulo de tiro e a gente não fez por conta da pandemia. Ou a gente de novo, nós não fizemos por conta da pandemia. E ainda não tinha data.
né? Hoje eu entrei em contato com a instrutora e nesse momento, o que eu faço? Eu crio uma oportunidade. Eu crio uma oportunidade. Nesse eu falo assim, peraí, beleza? Ela está indagando, é um problema, e o que a gente faz? O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o problema, mas além de resolver o problema, nós precisamos alavancar isso. Eu não simplesmente vou resolver um problema. Eu vou fazer daquele problema algo que vai me ter, né, uma provisão. Né? Onde eu tocar, aquilo vai ter abundância, prosperidade. Onde eu tocar, aquilo tem que prosperar. Então eu acredito que essa parte para mim é muito forte. Tá lá na página. Ah, não tem página ainda, né? Mas está lá no capítulo. No capítulo 6, que é doutrina. Que eu falo do Dilmar. Ó, capítulo. Ah, tem gente querendo entrar aí. Capítulo 6, que eu falo do Dilmar. Aí você vai ter onde eu começo a falar do TCU. Eu vou pegar a parte aqui, porque quando não tem página fica até difícil a gente achar. Mas eu conto a história dele, que era uma cidadezinha lá no final do Uruguai, no final do Brasil, perto do Uruguai, com a divisa. E eu me remeto a ele como uma pessoa que eu estou sempre perto. Por quê? Porque é uma pessoa que me dá uma energia para viver. E aí, lá no início do livro eu falo da neuroanatomia e da neuroarquitetura. Ou seja, da neuroanatomia, que é o cientista lá de Harvard, que eu não esqueci o nome dele, que ele fala que existem 3 tipos de pessoas: as que roubam a tua energia, as que te dão Assim, mais energia, e as que roubam, as que te dão mais energia, e as que tiram a tua energia. Por quê? É diferente. Roubar, ela tem a intenção daquilo. Tirar, ela não tem a intenção, mas ela é uma pessoa com uma carga extremamente destrutiva e tudo mais. E as que elevam a tua energia. O Dilmar é um cara que eleva a minha energia. Toda vez a gente faz essa live toda semana, toda quinta-feira. E é uma live que, na verdade, a gente fazia reuniões e a gente ficava madrugada dentro fazendo essas reuniões, conversando e tal. E vamos fazer aberto isso. Quantas pessoas vai dar? Não interessa. É como se fosse a nossa reunião. E fazemos todas as semanas, uma vez por semana. E decidimos falar de Deus. Essa foi a decisão. Por que foi essa decisão? Quando eu li, estou revisando o meu livro, Dani, boa noite. Eu falei assim, caraca, quanto de essência eu estou perdendo de tudo que está escrito aqui? De verdade. Porque é tudo que eu acredito. Eu acredito demais naquilo que eu falei aqui, naquilo que eu escrevi aqui. E eu estou perdendo um monte de coisa por não estar em contato. E eu só voltei a ter contato com isso daqui. Por quê? Porque eu falei assim, o meu livro está parado. E o livro, eu acredito, eu não queria escrever mais livro, porque dá um trabalho hercúleo, gigantesco. Mesmo que alguém redija o meu vídeo, depois eu tenha que revisar, dá um trabalho. E aí o que acontece? Depois tem que passar para revisão ortográfica. Depois da revisão ortográfica, tudo ali, tal, vai para fazer o layout, né? A página, a parte bonitinha e tudo mais. E aí demanda um tempo, demanda um processo. Só que eu entendi o seguinte, Tata e Dani, que o livro, ele permanece. O livro é como um filme. Um bom filme. Ele permanece. Quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso dar continuidade a escrever um livro. Mesmo que dê trabalho. Mesmo que dê muito trabalho. Porque ele fica. Ele de verdade, ele fica. Por exemplo, vários livros que nós lemos este ano, vou pegar um. Mais esperto que o diabo, Napoleão Hill. Morreu. O legado dele que ficou. O legado dele foi construído através do que ele colocou nos livros.
Lógico, ele construiu uma história, ele criou algo diferente. Ele mudou a história de muitas pessoas com aquilo que ele pensou, com a forma como ele agiu, mas ele deixou isso registrado. O meu curso, a Tribo de Leões, a escola, ela vai permanecer. Quem é que vai tomar de conta dela lá no futuro? Eu não tenho ideia. Quando eu morrer, não tenho ideia. Mas ela vai permanecer. Só que o livro, ele tem uma essência duradoura muito maior. Ele passa de gerações em gerações. Por que as pessoas ainda estudam os grandes filósofos da antiguidade e ainda permanece aquilo que eles escreveram? É muito maluco isso. Quando eu comecei a entender, eu falei, cara, eu preciso continuar. Porque é algo que eu acredito. Continuando no capítulo 6, o capítulo 6 a gente fala de uma doutrina. Não de uma doutrinação mórbida, parada, estanque, que te faz ser um mero... um marcador, como assim, uma vida de gado. Vida de gado. Não. A doutrina que eu aqui pleiteio, eu falo pra gente parar de seguir os ditados populares. É uma doutrina que forma um ser humano forte. É uma doutrina, tô cagando. Eu adorei relembrar que eu falava assim, eu não falo mais, que maluco. Né? Eu falo assim, cara, tô cagando. Né? Aquela hora que eu falo assim, eu sou muito bom e as minhas aulas são sensacionais e muita gente vai olhar isso e vai falar, você se acha? Não, eu não me acho. Eu me achava quando eu tinha 17 anos, namorava uma loira tal, 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 do olho verde. Hoje eu tenho certeza, hoje eu tenho convicção. Olha a mulher que eu sou casada, as minhas filhas, etc e tal. Maluco, eu nunca mais tinha falado isso. A teoria da piscina, pra mim, a teoria da piscina é a mais bruta de todas as teorias de toda a vida e a gente tem que seguir essa teoria. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu só devo satisfação pro meu pai, pra minha mãe, se eu moro com eles, pro meu esposo, pra minha esposa, se eu tenho. Se não, eu não devo. E não é dever satisfação, é fazer com que as pessoas que querem tirar aquilo que é teu se afastem. Por quê? Porque elas não precisam estar perto de você, porque elas querem tirar aquilo que é teu. Porque antes das coisas acontecerem, eu falo aqui no livro, antes das coisas acontecerem, nós temos que ter uma visão de futuro. Nós temos que ver além daquilo que nós estamos enxergando. Então, antes de entrar aqui, eu estava terminando algumas coisas aqui, e aí eu me deparei com um vídeo do meu primeiro mentor, Márcio Michele, e eu vou falar desse cara o resto da minha vida. De verdade. E eu creio que um dia nós faremos algo incrível juntos de alguma maneira. E passa um vídeo dele falando assim, na timeline ali, eu não sei nem por que eu fui entrar no Instagram, porque tem um monte de coisa pra fazer. E era pra escutar isso, né? E passa um vídeo dele onde ele tava num podcast desses. E no podcast ele falava que foi colocar a filha dele para dormir. Ele falava, filha, Deus te abençoe, te guie, te proteja, te faça uma grande mulher. E que tudo que você tocar tenha abundância, tudo que você tocar prospere. Então tá bom, dorme e beleza. Aí ela, não, mas volta aqui. Aí ele voltou, o que que é? A gente esqueceu de alguma coisa? Ela foi e tocou nele. Ela falou, você falou que tudo que eu tocar prospera, então eu tô tocando em você. Olha a mágica disso, cara. Está na Bíblia. Isso é bíblico. E tudo que eu acredito vai acontecer. Então, quando eu vi essa parte, eu lembrei daquilo que eu estou falando aqui e eu falo assim, eu estou vivendo isso em algumas áreas, eu não estou vivendo isso em algumas áreas da minha vida e eu falei, eu não estou vivendo. Eu estou esquecendo disso. Eu estou esquecendo de trazer a minha visão de futuro, porque aquilo que eu vivo não é o real. Aquilo que eu coloco na minha cabeça é o real. E o que que eu quero acreditar? Antes de falar o que que eu quero acreditar, o que que eu estou acreditando? Que eu posso algo a mais? Ou que esse aqui é o que eu vivo?
E eu falo isso no livro. Segundo capítulo, visão de futuro. Segundo com o terceiro, que a gente fala um pouco nos dois, eu ensino a fazer o mural dos sonhos. E aí eu falei, eu preciso resgatar ainda mais o meu mural dos sonhos. Eu preciso pedir ainda mais os meus sonhos. Né? Os meus sonhos envolvem muitas coisas, muitos sonhos. Eu preciso olhar para o meu mural de forma consistente. Eu preciso, como tá lá no capítulo... Esse vai ser bem no iniciozinho aqui. Esse aqui é a segunda página ali, ó. Pelo menos eu dividi aqui. Os filósofos falam que precisamos aprender a conviver com os nossos problemas. Eu preciso olhar. Eu sei conviver com os meus problemas, mas eu preciso olhar os problemas não só como um adubo, mas eu preciso olhar com os problemas como um deserto necessário para uma visão que eu preciso ter. Como assim? É aquele deserto, é aquele problema que está fazendo com que eu acorde e fale, ei, qual é o pensamento? Qual é a visão que você quer para a tua vida? O que você quer acreditar? O que você quer a mais? É muito louco isso aqui. É muito maluco isso daqui. No capítulo 2 a gente fala do complexo de vira-lata, gente. Olha a gente de novo. Falamos do complexo de vira-lata. E eu falo do olho, os olhos. Os olhos que nós temos. Os olhos amargurados ou os olhos do coração. Como é que a gente olha a vida? Como é que estamos olhando a nossa vida? Olhos amargurados ou olhos do coração? Qual é a diferença? Existe um livro, O Chapéu do Mago, que foi aqui, que ele tem um quadro, que é um retrato de um pintor que eu não lembro o nome, que ele coloca Jesus, o retrato daquilo que a gente acredita que seja Jesus, com dois olhares. Dois olhares. Um olhar para o mundo bom e um olhar para o mundo ruim. Um olhar um pouco mais desconfiado. Quando eu coloco aqui os olhos do coração e os olhos amargurados, é que as pessoas que olham para o mundo com olhos amargurados, elas não só não conseguem ter essa dupla visão de olhar para as coisas ruins do mundo, porque existem, é óbvio, existe pessoa ruim. Mas ela, aquela amargurada, para ela, tudo é ruim. Ela só tem uma única visão. Ela só tem um único olhar para o mundo. Para ela, não adianta fazer nada. Para ela, não adianta crer em nada. Porque se eu for viver por aquilo que eu vejo, eu não dou 2, 3 passos. Eu preciso viver por aquilo que eu acredito. E aqui está os olhos do coração, quando eu falo aqui. Eu emblemo os olhos do coração para que para que possamos não olhar para um mundo doentio, não. Para que possamos olhar para o mundo doentio com traição, como eu coloco no capítulo 2, com desgraça, com rancor, com trauma, e transformar tudo isso no contrário. É como um biodigestor, é como um catalisador que transforma aquilo em algo bom. É como um filtro, é como uma produção de petróleo que faz o refinamento. Para que a gente transforme toda aquela podridão, aquele olhar amargurado, aquele problema, em um olhar do coração. Caminhando, eu coloco aquela emblemática diferenciação em mindset, né, mentalidade, que eu trago o que foi melhor colocado pela Scott no Poder do Menos, que é a mentalidade elástica e a mentalidade perseguidora. Para o perseguidor, tudo é obstáculo. Ele até cria outros obstáculos. Para a pessoa com mentalidade elástica, é muito diferente. Porque o próprio nome está dizendo elástica. É exercer
a função cerebral e nossa função mental que vai muito além, como diz Einstein, a imaginação. A imaginação é a maior arma de toda a história. É a arma mais poderosa. Porque alguém um dia pegou o telefone e ele estava com um fio assim no telefone, aquele que roda. E ele fala, por que eu não posso tirar esse fio aqui? E ele inventou esse negócio chamado celular. Alguém com aqueles tijolão aqui na frente com o computador andando devagar. Por que eu não posso fazer um computador igual esse aqui? Por quê? Alguém, Tatá, acredito que tenha, alguém falou, por que eu não posso criar um livro digital onde eu possa carregar um monte de livro ou tablet? Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Lógico que não começou com esse nome. Alguém com a mentalidade elástica. Alguém que pensou em várias possibilidades daquilo acontecer. E aí bota para a tua vida. No teu sonho, naquilo que tu quer, naquilo que tu busca. O que tu está fazendo? Tu está tendo uma mentalidade perseguidora ou uma mentalidade elástica? E aí eu uso o exemplo de monstro. Eu até coloquei aqui porque eu vou colocar a origem da palavra monstro, porque eu só estudei isso depois. Eu falei monstro, monstra. Se você tem uma mentalidade perseguidora, você fala, oh, eu tô chateadinho. Se você tem uma mentalidade elástica, você falou, que bom, sou forte, sou imbatível. Porque monstro vem da palavra monstrum, no latim, que quer dizer uma pessoa forte, uma pessoa diferente, uma pessoa que emana força e poder. Só que, no maior dos contextos, as pessoas usam o monstro como uma das coisas pejorativas. E uma pessoa com a mentalidade perseguidora vai continuar usando isso. Eu faço a diferença de arrogância para confiança. E é em alguns momentos é uma diferença tênue, né? Onde eu não posso falar que eu me dou bem. Por que não? O brasileiro tem vergonha, né? O brasileiro tem vergonha de falar que se deu bem. Ele tem vergonha de se dar bem, por isso que ele não se dá bem. Ele tem vergonha de crescer mais que os seus amigos da infância, por isso que ele não cresce mais que os seus amigos da infância, porque ele não cresce, ele estaciona em algum momento da vida. Por isso que quando ele recebe uma bolada de dinheiro, ele quer se livrar daquele dinheiro, porque ele acha que aquilo é ruim. Porque não tem confiança. O arrogante, ele acha que precisa pisar nos outros, precisa ser melhor que os outros e debochar das pessoas. O convicto não. Ele sabe que tem pessoas muito melhores que ele, mas ele não vai deixar de ser convicto, ele não vai deixar de ser confiante, porque existem pessoas melhores que ele. E é muito louco, porque eu não tinha lembrado disso aqui, Tata. Não tinha lembrado disso, Dani, que eu coloquei o Sisu, que é a cultura finlandesa. Achei isso incrível. Tá lá no livro da Metanoia. Lá que eu aprendi isso aqui. O livro do ano passado. O que diz? Que Sisu é uma cultura da Finlândia. E a cultura é uma expressão do povo, é uma linguagem do povo. A nossa cultura é uma linguagem. E aqui é que está o grande detalhe. O patrimônio psicológico dos finlandeses é Sisu. Um país que tem coragem, força e são destemidos. Por quê? Porque eles acreditam muito que podem superar qualquer adversidade. Qualquer. É muito louco isso, é na cabeça. Você entendeu por que você está aqui, Dani? Por que você falou comigo hoje? A Dani, hoje eu mandei uma mensagem para a Dani, porque a Dani chegou ontem na mentoria do Tribo de Leões, porque eu vi o acesso, quase 11 horas. Falei, não, acabou 10h30. Eu falei, a Dani chegou muito atrasada, tentou fazer o acesso, acusou aqui, chega no e-mail. Aí eu falei, Dani, chegou um pouquinho atrasado, Hoje tem Clube do Livro, te aguardo lá. E por que isso? Por que você veio aqui? Por que você está aqui, Tata? Por que a Dani está aqui?
É muito louco a gente entender, ou tentar entender, na verdade. Não tem. Precisamos apenas fazer. Eu faço. O que você faz? Eu faço. Não, o que eu faço? Eu estudo, eu faço. Eu aprendo, eu coloco em ação. É isso que tem que fazer. Depois que eu falo da neuroarquitetura, o ambiente sujo e limpo, que tem a ver com as pessoas na tua mente. Depois eu falo também da neuroanatomia, que aqui eu já falei. Eu conto ali no capítulo 3, eu começo a falar da minha história de vida, quando eu, com 8 ou 9 anos, eu não lembro ao exato, eu não sabia o que eu queria ser quando crescesse. E aqui em Brasília, se tu não é concursado, tu é um ET. Na minha cabeça era, né? Eu fui buscar concurso, óbvio. Né? Era isso que eu acreditava, era isso que eu vivia e etc. Consegui e tudo mais. E continuei. Né? Queria outros concursos que pagavam mais. Né? Bati na trave em alguns. Falei, não, agora é ajustar algumas coisas e tal, continuar estudando, vai dar certo. Foi quando eu me deparei com isso daqui. Um aprofundamento de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. Porque autoconhecimento é autoaperfeiçoamento. Porque se eu sei a minha essência, eu sei quem eu sou. Eu sei de quem eu sou filho. E o meu pai, ele fala, continue crescendo. Nunca pare de crescer. É por isso que eu me embrenho em um bocado de curso. É por isso que eu me embrenho em coisas que são muito loucas. Mas eu continuo crescendo. E continuo tomando porrada. Quando eu digo aqui da minha história do gibizinho que eu escrevi, lá no capítulo 3, bem no início, talvez o capítulo tenha que ser colocado o título Gibizinho. Brincadeiras à parte, o grande motivo é que naquele gibi eu coloquei, e eu vou procurá-lo para colocar aqui no livro. O que você quer ser quando crescer? A professora na escola perguntou, e eu não sabia. Mas era para fazer em formato de gibizinho. E eu coloquei que eu queria fazer desse mundo um lugar melhor. Ajudar pessoas. Mal eu sabia que anos depois isso seria resgatado por uma pessoa tímida, uma pessoa que entrava mudo e saía calado, se expor, fazer o que eu faço, tomar porrada todo dia. É um dos maiores, uma das maiores vitórias. Eu não consigo imaginar se eu ainda fosse aquele cara. Eu não consigo imaginar onde eu estaria hoje. De fato, um medroso, um cara que ficava no canto. Eu não tenho ideia de como eu seria hoje se eu ainda continuasse daquele jeito. Eu nunca parei para pensar nisso. Talvez eu seria, ou não seria, né? Porque do jeito que era, eu não era ninguém. Como eu conto ali na síndrome do si. No capítulo 3 eu continuo falando, a síndrome do si. A síndrome do si é uma doença que acomete muitas pessoas que elas falam assim, e se? Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse tanto dinheiro quanto fulano, eu seria muito feliz. Ah, se eu tivesse feito tal coisa, eu seria muito feliz. Ah, se eu tivesse... Só a síndrome do si. A síndrome do si, ela acomete 5 a cada 7 jovens, ou melhor, 7 a cada 5 jovens, e está só piorando. Por quê? Porque tem uma falta total de sentido na vida e no mundo. Quem busca muito a felicidade, quem busca muito essa tal de felicidade com liberdade, acaba esquecendo o que é a vida. A vida é um monumento a ser vivido. Mas pensa se você fazer um monumento. Criar um monumento. Como é isso? Como é criar um monumento? Dá trabalho.
suor, dedicação. Pensar em desistir. Tu já pensaste em desistir, Tata? Todo dia. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia tu fala assim, caraca. Continuo. Eu penso em desistir todo dia também. Eu criei um ritual pra mim, olha só. Eu acordo, dependendo do horário eu já treino. Isso vai depender da madruga, como é que vai ser, se as meninas vão acordar ou não, se eu vou dormir muito tarde por estar estudando ou trabalhando. Aí eu vou tomar banho. Se eu treinar, eu vou tomar banho depois. Se eu não treinar, eu vou direto pro banho, porque eu tenho que trabalhar de manhã cedo no meu órgão público. Eu criei um ritual. Eu preciso tomar um banho gelado. Independente de como esteja lá fora, eu nem olho. E todo dia a minha cabeça fala assim, não toma. Pra quê? A água quente é a torneira do lado. E ontem, que eu acordei atrasado e não sei o que, a minha cabeça falou, não, pô, tá atrasado, toma um banho quentinho, relaxa. Falei, relaxa é o caralho. Tomei banho gelado. Acordei ontem e parecia que eu tava de ressaca, mas era de sono. Aqui constrói-se uma pessoa forte, que não foge do si, que não fica colocando desculpa, que não fica colocando empecilho. Nas coisas mínimas da vida, se você se mostrar forte, você vai ser forte nas coisas máximas da vida. É muito louco isso. É muito maluco isso. E só consegue entender quem faz. Quem entra em ação. Eu coloco ainda no capítulo 3 que a vida segue 3 caminhos: prosperidade, abundância e longo prazo. Não existe abundância e prosperidade de curto prazo. Existem ganhos de curto prazo. A prosperidade e a abundância ela é construída, é um caminho, é um trajeto, é algo a ser seguido. E ser perseguido com o teu coração, com os teus olhos. É isso que eu falo ali. Uso aquele exemplo emblemático, a grama do vizinho. Não existe nenhuma grama perfeita. Por que tu olha a merda da grama do vizinho? Não existe grama perfeita. Eu adorei que eu coloquei. Dó é só uma nota musical, meu querido. É só isso. E nada mais. Não tem que ter dózinha nem você de você, nem querer que os outros tenham dó de você. Acabou. E depois eu desperto a criança, né? É muito maluco a gente despertar a criança. Fazemos despertar essa criança para ter essa criação do moral dos sonhos, para ter essa criação de uma essência que eu posso sonhar, e se eu sonho, se eu posso sonhar, eu posso realizar, para ter essa essência de um cumprimento do dever da tua história. Olha que forte. Vou até colocar aqui para me colocar nesse capítulo. O cumprimento do dever da sua história. Que quer dizer realizar os seus sonhos. Caraca. Eu coloco os requisitos, vai ter um quadrozinho, vai ter um negócio bem bonitinho. Lembrando que todos vocês, quem preencheu, eu vou criar um formulário aqui hoje. Vocês vão receber o livro do mês de dezembro. Dezembro? É dezembro. Tá? Aí no endereço, nos dados que vocês mandaram. E quando esse aqui estiver pronto, que provavelmente é janeiro, a minha revisão aqui não vai demorar.
Já estou até revisando no papel, papapá. Acredito aí que eu consiga fazer agora em diante. Eu estou andando com esse papel para cima e para baixo. Qualquer hora que eu paro, eu estou revisando ele. É que eu tenho um tempo para ler, eu paro, leio e tal. De novo, reviso. E aí, vocês vão ter esse direito, tá? Eu vou dar para vocês. Lógico, tem que preencher o paradinha lá que eu vou mandar. O link. Tá? Lembrando que ele vai sair primeiro no modelo digital. Então é esse que vocês vão receber. No capítulo 4, eu consagro os bloqueios mentais e aquilo que vocês viveram lá na imersão. Um pouco daquilo, né? Falando em imersão, o próximo livro é a imersão. É a imersão em formato de livro. Que já está sendo redigido, tem até que ver como é que tá. Esse vai demorar mais tempo para revisar, porque são 3 dias de conteúdo ali. Então vai demorar bastante, bem como o outro livro. Não vai ser os nomes da imersão, não, provavelmente não. Mas é onde vai acontecer em formato de livro tudo que acontece na imersão. Os dias da imersão, Dani. 3, 4 e 5, falando na imersão. Para vocês que são alunos tanto do Clube do Livro quanto da Tribo, tá de 10 de 40. Deixa eu pegar aqui para não falar a besteira. Se você fosse pagar normal, seria 10 vezes de R$ 49,70. Só que você pode pagar em 12 vezes sem juros, que aí fica 12 vezes de R$ 19,90. Última vez que eu faço esse valor, eu prometi para mim mesmo. Nunca mais eu faço a imersão tão barata. Nenhum. A coisa mais barata que vocês vão poder fazer comigo vai ser o Clube do Livro ou o Tribo de Leões. É as coisas mais baratas que vocês vão poder. Lembrando, quem fez a Tatá, porque ela não está no grupo da tribo, mas quem fizer a inscrição na imersão, quem for aluno do Clube do Livro ou da tribo, e fizer a imersão por R$19,90, 12 de R$19,90, aí vai ter o direito a renovar o Clube do Livro pelo mesmo valor, 12 de R$19,90. Mas tem que fazer a imersão. É a condição, tá? Beleza? Então, o Black Friday. É um Black Friday antecipado que eu lancei até segunda-feira. Começou ontem. Tá? Aí, o que acontece? Você faz a inscrição na imersão. Eu mando o link, faz a inscrição na imersão. Aí, eu quero o Clube do Livro. A gente manda o link para a pessoa que fez, específico, direto. Depois você entra na plataforma a partir de 2022 para ficar um ano certinho. A gente coloca lá na plataforma para ter acesso aos cursos. A plataforma mudou, só que nós não conseguimos colocar ainda para vocês. Tá? Nós estamos esperando a renovação. Todas as aulas aqui vão continuar lá no Hotmart, igual tá. Mas a plataforma do aluno a gente já mudou todas as outras aulas do Clube do Livro, todas que já tiveram. Já mudou para uma outra plataforma que vocês continuam tendo acesso pelo Hotmart. Só que tem alguns detalhes que nós não conseguimos finalizar, tá? Nós fizemos essa mudança em agosto. Foi rápido ali a mudança, só que algumas coisas nós não conseguimos dar continuidade lá. Então decidimos só apresentar essa nova plataforma para o Clube do Livro em 2022. Tá? É igual o Netflix. Ficou lindo, 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 maravilhoso. Provavelmente a gente vai colocar também na Tribo de Leões. Ficou maravilhoso. A experiência é muito boa. Entendeu, Tatá? Entendeu, Dani? Então a imersão é dia 3, 4 e 5 de dezembro. Beleza, Dani? Três é 8 da noite às 10h30. Dia 4 é de 8 da manhã, 8h30 da manhã às 6h30, 8h30 da manhã às 6h30, no sábado e no domingo. No capítulo 4 eu falo dos bloqueios mentais. Eu falo até para a pessoa, cala a boca. Cala a boca. Falo da escassez.
que é o maior de todos os bloqueios mentais. E a escassez, ela vai e volta. Muito maluco. Se você sobe de nível em qualquer área da tua vida, tu subiu de nível e tu não continuou crescendo, a escassez vai voltar. Ou se tu subiu de um nível que tu falou assim, cara, eu nunca pensei nisso, que a escassez vai rondar a tua vida. De uma forma ou de outra, ela quer estar contigo. Então, aqui que está o incremento de continuar crescendo. O incremento de continuar a tua história. De continuar fazendo dela valer a pena. O mais top aqui, eu coloco a palavra top, né? Eu cito o filme Mãos Talentosas. Um filme que todo mundo deveria assistir. Mãos Talentosas é aquele filme que um médico se torna brilhante e um grande médico, mesmo tendo uma mãe analfabeta e doméstica. Independente se é doméstico ou não, estou enfatizando a situação da mãe. Por quê? Porque a mãe não deixava ninguém falar que o filho dela não conseguia, e nem mesmo ele. Ela ensinou ele a ler sem saber ler. Como ela fez isso? Usando estratégias, usando a forma dela. Ela transformou uma pessoa, ela criou, olha só, mesmo não tendo tempo, hein? Porque ela trabalhava o dia inteiro. Tinha que trabalhar para dar comida, sustentar a família. Porque ela era a pessoa que fazia isso. Ele se tornou um médico brilhante. Essa mãe, ela tem uma mente de tanque de guerra, como eu digo. Ela enxerga além daquilo que ela vê. Não é o meu pé, não é o pé dela que ela enxerga. Não é os 3 passos que ela vai dar agora. Ela enxerga muito além. Com a mente, com a imaginação, que tanto Einstein dizia. O maior dos poderes. É muito louco eu olhar para o meu livro e falar assim, caraca, eu escrevi isso nele. Eu escrevi isso nele. Eu não só escrevi isso, como eu coloquei todos os bloqueios, eu falei do medo, eu falei das coisas que podem atrapalhar as pessoas, eu falei do medo da rejeição. As pessoas querem ser aprovadas pelos outros e acabam sendo reprovadas por si. O Instagram estava aberto aqui. Eu vou te mandar o link da imersão, tá, Dani? Quando acabar aqui. As pessoas que têm baixa criatividade é que não sabem resolver problemas. As pessoas que têm um medo tão forte porque decidiram olhar para uma sociedade medrosa e se tornarem reféns. É muito louco que eu coloco o estudo do interruptor. O estudo do interruptor que eu assim nomenclaturei é eu falo de prosperidade, abundância, de dinheiro, de riqueza. Dê $1 milhão para aquela pessoa que é próspera e abundante e ela voltará em pouco tempo com 10 vezes mais, no mínimo. Dê $1 milhão para aquela pessoa que é escassa e ela voltará devendo 10 vezes mais, no mínimo. O escasso, ele vai apagar a luz. Ele vai focar na falta. O abundante, o próspero, ele vai focar na abundância e na prosperidade. E não quer dizer que o abundante, o próspero não tem medo. Tem medo pra caramba. Só que ele não decide viver pelo medo, ele decide viver por algo maior. E o que você está decidindo viver hoje? Você, Tatá, você, Dani. O que você está decidindo viver hoje? Essa é uma pergunta para que a gente chegue na força da paciência, que eu coloco após a teoria da piscina. Se você não tem paciência para esperar, você não tem paciência para vencer. E quando eu falo paciência para esperar, não é uma paciente, eu vou esperar vencer. Não. É fazendo.
melhorando. Concurso. Vou pegar o exemplo da Tatá do concurso. Estuda, bateu na trave. E agora? O que eu fiz de errado? Não. Não é essa a pergunta que deve ser feita. É o que eu fiz que deu certo? A primeira pergunta a ser feita é o que eu fiz que deu certo? Não, eu estudei tal matéria de tal jeito e, minha nota foi boa na matéria. A minha redação foi top. Hoje eu recebi um monte de mensagem dos alunos que eu tive no Banco do Brasil. Um monte. O outro passou em 6º lugar, o outro passou em 10º lugar, o outro passou não sei o quê. Eu não consegui responder ainda a eles. Nem postei. Talvez não sei nem se eu vou postar. Posso ser que eu poste porque tem coisas da tribo de leões. Eles tiveram a paciência do processo. Lógico, não é um concurso do nível hard, mas é um concurso que pode garantir para essas pessoas uma nova vida, que pode garantir para essas pessoas uma vida gigante, porque muita gente olha para o banco, aquele salário inicial ali e tudo mais. Eu tenho um amigo no banco que ganha mais que delegado de polícia federal. Vamos falar do maior pagamento aí, subsídio de delegado, que é da Polícia Federal do Brasil. E por que isso? A paciência do processo. É a retroalimentação daquele processo, descobrindo o que você foi bom. Quando uma pessoa é grata, existe um estudo que a pessoa agradece pelo percurso, pelo processo, a energia dela. Esse estudo ele colocou a pessoa dentro de uma máquina de ressonância. E aquela pessoa não era grata pelas coisas boas que tinham acontecido de acordo com o processo dela. Fizeram um mapeamento e tudo mais, beleza. Depois, essa mesma pessoa, com o tempo, ela começou a ser grata por aquele processo, ela passou por um processo de ressignificação, de desbloqueio. Também fizeram o mesmo análise ali na ressonância. É muito maluco. É diferente demais. É perceptível. Eu que não entendo nada daquelas imagens, quando eu olho eu falo assim, nossa, isso aqui parece ser mais leve, mais limpa, mais forte. Essa aqui tá mais pesada, mais sei lá. Qualquer um vai perceber isso. Não precisa ser um médico. Perceber esses micro detalhes que fazem toda a diferença. Porque são pessoas que decidiram. São pessoas que decidiram ser gratas pelo processo. E essa é a paciência de todo o processo. É ser grato pelo processo de aprendizado, de bater na trave, se abraçar, falar, valeu a pena. E olhar para aquilo e falar assim, beleza, o que eu preciso melhorar a partir de então? O que eu preciso fazer de diferente? O que eu queria muito ter feito, que se eu tivesse feito, provavelmente eu teria tido um resultado um pouco melhor. Essa é a busca incansável pelo autoaperfeiçoamento. Essa é a busca incansável por ser forte e ser paciente no processo. Ser grosso. Ser grosso é maravilhoso. Ser grosso é a tua vida. É viver a tua vida sem dever nada aos outros. Né? É de fato não deixar qualquer merda, qualquer coisa falar que você não pode. Né? Como eu coloquei aqui na descrição. Aí você vai deixar qualquer merda, qualquer pessoa falar que você não pode. A pessoa pode falar o que ela quiser. Mas só você tem a propriedade de deixar aquilo que ela está falando entrar. E quando você caga e é grosso, aqui a chance daquilo entrar para você é muito pequena. Porque você demonstrou a tua ira, a tua força em cima daquilo que poderia te destruir. O exemplo dos criminosos lá em Minas, dos 25 anjinhos, eles iam fazer o arregaço em Varginha.
Só que a polícia não deixou. É a mesma coisa. Já parou pra pensar? É a mesma coisa quando alguém está falando. E que bom que a polícia não deixou. Que sejamos a nossa própria polícia. Armada até os dentes. E sem nenhum vestígio de ai, vocês são legais. Legal é nada. O mal, ele quer entrar, o mal não é legal não, gente. Quer entrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa família, na nossa fé. Ele não é legal não. Ele não pede licença pra porra nenhuma não. E aí você quer ser, ai, tão legalzinho. Ele é um bandido praticamente. Quando você é grosso, você alimenta a esperança no teu coração. Você alimenta a força. E aí é sensacional. Nesse capítulo eu peço para as pessoas, né, escreverem 3 momentos de humilhação para sentir essa dor, para viver essa dor dentro. No capítulo 5, colocamos os inimigos da prosperidade, talvez seja esse o título que eu vou colocar. Depois, se vocês colocarem ali o que vocês leram, as ideias de título e tudo mais, podem me mandar, por favor, tá? E quem for assistir aqui, podem me mandar de fato, manda no meu privado, manda lá no grupo, não tem problema. Porque eu preciso examinar também a visão de quem está lendo, o protótipo do livro, para poder melhorar aqui os capítulos, os nomes e tudo mais. O primeiro inimigo da prosperidade é viver no nível easy, né? Ou no nível morno. Aí depois coloco aqui o segundo e eu vou falando, né? Fofocar, as pessoas que não querem guerra. Eu coloco dos dependentes, eu coloco do inerte, as pessoas que odeiam problemas. Eu coloco o coitadismo. Eu vou colocando um monte de coisa aqui que eu acredito que são inimigos de fato da vida, da prosperidade, que são coisas que minam não só a nossa energia, não só a nossa força, mas a nossa inteligência. Porque eu tenho certeza que a Tatá é inteligente, eu tenho certeza que a Dani é inteligente, mas esses inimigos da prosperidade, eles minam a nossa capacidade de aprender. E se eu tenho uma capacidade incrível de aprender, porque você tem um cérebro incrível igual o meu, de verdade. Não existe uma máquina mais incrível que o nosso cérebro. A gente só precisa começar a cuidar dele de uma forma melhor. E como é que eu cuido dele de uma forma melhor? A mensagem que eu mando para ele. Qual a mensagem você está mandando para ele quando tem em relação com o teu sonho? É uma mensagem de desprezo, é uma mensagem de ordem, é uma mensagem autoritária, ou é uma mensagem falando, você é foda. Eu fico brincando que aqui é o Qual Foi, o clube do livro mais foda do Brasil. Quando eu coloco isso no Instagram, eles bloqueiam, né? Agora eu tenho que colocar os asteriscos ali, diminui, é foda é um xingamento pro Instagram, né? Então quando eles veem aquelas mentorias que eu dou aqui, que eu mando os outros tomar no cu, já era, vou ser bloqueado pro resto da vida, né? Nunca mais vou ter Instagram na vida. Lógico, eu estou construindo algo em terreno alheio, né? Como construir uma casa na areia movediça, ainda mais do meu jeito, no meu estilo, que eu sou um cara que fala. Eu adoro, né? Por exemplo, hoje eu vou falar do pelo pubiano. Hoje, na live de hoje, quando terminar aqui a nossa aula, eu vou falar dessa parte do livro que eu falo do pelo pubiano. O que é o pelo pubiano? A pessoa teve um dia incrível, uma noite incrível, um dia incrível, maravilhoso, deu tudo certo naquele. Sabe aquele dia que tu consegue fazer tudo que tu tinha que fazer? Ainda sobra tempo. Eu não lembro muito bem qual foi a última vez não, mas eu sei que existe esse dia. Sobra tempo. Tu fala, caraca, eu vou colocar na minha vida de empresário, na minha vida de professor, na minha vida de dono de escola, de inteligência emocional, aquele dia que tivemos 100 inscrições, 10 inscrições, 20 inscrições, 50 inscrições. Fala, Jesus, que coisa maravilhosa. Aí fizemos a imersão, deu 100 inscritos. Tu fala, que coisa linda, maravilhosa. No primeiro dia de inscrição já deu 100 pessoas. Aí tu vai para casa, tu conversa com os alunos, tu faz algumas coisas legais com a esposa, com as filhas, etc.
E aí no final da noite tu compra uma pizza e naquela pizza tinha um pelo. E aí tu fala, que merda, tinha um pelo. E fica puto com aquilo, fica irado com aquilo, não consegue se desvencilhar daquilo e vai dormir com aquilo e o teu dia acaba sendo uma bosta. Porque foi o pelo pubiano. Quando a gente pega uma coisa mísera que você poderia ter jogado fora, ter comprado outra pizza ou coisa do tipo, e carrega aquilo pro teu coração, pro teu dia, tu mata todo aquele resultado maravilhoso que tu teve no teu dia na tua mente. Óbvio, o resultado vai continuar acontecendo, porque ele já aconteceu no mundo material e no mundo real também. Mas você mata na tua mente teu esforço, a tua dedicação, a tua persistência para chegar naquele dia e fazer daquele dia incrível. Por conta do pelo piano. Eu acredito, de fato, que o meu livro ele tem um poder, de verdade. Ele tem um poder de trazer vida para as pessoas. Eu não lembrava de muita coisa que eu tinha escrito aqui, como eu falei para Tatá. Eu não lembrava e eu precisei lembrar e estou relembrando ao fazer essa revisão. E tá sendo muito importante para mim, de verdade. Possivelmente é um resgate na essência. É um resgate na base, na raiz. Daquilo que eu acredito e que se eu não tiver contato, eu vou perdendo. O capítulo 7 para mim é o mais forte de todos. Ele fala de família. Quem não leu, leia. Nós vamos colocar lá na plataforma o protótipo, não. Nós vamos colocar na plataforma depois, para quem for aluno do Clube do Livro, para poder baixar. Tá? Qualquer momento, mas aí sei lá na frente. Nesse primeiro momento a gente vai dispensar, presentear vocês. Eu acredito de fato, como eu coloco aqui no livro, que tem no capítulo 7 e a gente pode até encerrar nele, porque a família é a base de tudo na minha visão. Eu não lembrava do que estava escrito aqui, de verdade. E eu falo de orfandade, pessoas que são órfãos de pais ou de mães, mesmo eles estando vivos. Órfãos por várias maneiras. Porque queria um colo do pai e nunca teve, queria um elogio do pai e nunca teve, queria um abraço da mãe e nunca teve. Queria dar orgulho para esses pais, para essas mães, em algum momento da vida, e um pai, por ter sido muito rancoroso, muito grosso, o filho nunca conseguiu perceber se ele estava dando orgulho ou não, porque a infantilidade é nós buscarmos dar orgulho para os outros, isso é uma questão da criança. Na escala da personalidade humana, isso é uma percepção de criança, de um jovem. Não tem nada errado com isso. Tem errado um adulto viver isso. Porque ele estaciona numa camada inferior da personalidade humana. Uma camada com motivos mesquinhos, fracos e etc. Um jovem, uma criança. Né? A criança é doida para dar orgulho para o pai. A minha filha mais velha fica mamãe, papai o dia inteiro. Colo. Fica beijando, abraçando a irmã. Porque ela quer dar orgulho, ela quer se sentir no meio. Ela é coisa da criança, é o desenvolvimento da criança, é óbvio. Mas eu não dou aula para criança. Posso dar aula sobre criança, mas eu dou aula para adultos. Então o adulto com essa sensação da criança é uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. E está errado. Eu preciso crescer não é com o olhar de eu vou dar orgulho, é com o olhar de que eu vou construir uma base. Eu vou construir uma força que vai fortalecer.
Eu não vou super proteger meus filhos, eu não vou me super proteger. Eu vou viver. Eu vou me lançar no mundo para construir não só o meu mundo, mas para construir um pedaço de mim nesse mundo. A Tatá policial é um pedaço do mundo. Dos peba que tu vai prender, das pessoas que tu vai ajudar. As pessoas que tu vai ajudar. Porque o policial faz um trabalho maravilhoso. Sem sombra de dúvidas. E ele vai continuar sendo pisado, ele vai continuar sendo chicoteado por um bocado de gente estúpida, retardada. E não é só o policial. Nós vamos falar do policial. Hoje o Rogério Greco, que é um doutrinador, né? Já foi procurador de Estado, hoje é secretário de Segurança de Minas. Ele é um doutrinador do direito penal. Escuto falar de Rogério Greco há muitos anos. E ele respondeu magnificamente, de forma magnífica, para o conselho de não sei o que lá dos direitos humanos. Sem medo, com palavras belas, fortes, corajosas, mostrando que a base, por que você está falando de família, o que isso tem a ver? A base é proteger. É isso que ele está falando ali. A ação da segurança pública é proteger a sociedade. A base da família é se proteger. É proteger a família. É crescer com a família. É para que o filho ande com suas próprias pernas em algum momento. É para que ele caia. É para que ele se machuque. Não de forma intencional. Mas a vida é isso. A vida é isso. E para aquele momento em que cair, ter alguém que fala, vem aqui, eu estou aqui. Vamos passar ali um remédio e nós vamos seguir, porque eu estou aqui com você. Isso é a família, isso é a construção. Só que tem lares que só tem cobrança, tem lares que só tem ódio, tem lares que só tem um trabalho, trabalho, trabalho e minha vida e esquecem da vida dos filhos. E eu não estou falando que não tem que trabalhar, é óbvio que tem que trabalhar. É óbvio. É óbvio que tem que ganhar dinheiro. Não é o contrário disso que tem que acontecer. Ou de trabalhar. O que tem que acontecer é uma formação de um ser humano. O pai e a mãe, eles têm um grande papel. Para mim, um dos papéis mais difíceis é criar um filho. Muito mais difícil criar uma empresa, muito mais difícil que estudar para concurso, muito mais difícil. Para mim é mais difícil que todos. Mais difícil de todos. Porque a construção de um filho, ele pode construir uma família, ele vai construir uma família, ou não. E a tendência que está acontecendo é que se desconstruam, querem desconstruir a família. Como eu disse ontem na aula da tribo, vão atacar duas coisas para acabar com o ser humano. A família e a tua fé. Quando eu li este capítulo que estou falando dele, falei, esse para mim é um capítulo que de fato liberta a dor. Liberta a dores dos lares. E tem algo que o Dr. Ítalo Marcilli, daqui a pouco eu tenho até que estudar, o curso que eu estou com ele, uma certificação, algo que vai dar vida mais ainda para aquilo que eu faço. Já está dando. Tem aula todo dia. Certa vez eu vi uma live dele. Eu li isso aqui tem pouco tempo. E ele falava assim, eu li isso aqui
Tem pouquíssimo tempo. Não está escrito na Bíblia, entendei-vos uns aos outros. Como está escrito na Bíblia? Não está escrito entendei-vos uns aos outros. Está escrito amai-vos uns aos outros. Entender os outros é irracional. Você não precisa entender ninguém. Ninguém está aqui para entender ninguém. Estamos aqui para amar as pessoas. Ele falou isso. Eu não lembrava que ele tinha falado isso. Eu nem sequer lembrava que estava escrito na Bíblia. Isso é libertador? Dentro de uma relação familiar, então? É gigante. E aí, contextualizando isso, eu coloco aqui as 5 linguagens de amor de forma muito rápida. Mas a essência desse livro nunca foi concurso. Talvez eu mude o centro desse livro, não coloque concurso. E quem comprar o livro ganha os vídeos que estão aqui, ou se quiser direcionado para concurso, pega os vídeos ali, ou sei lá, tem um desconto, alguma coisa assim. Eu posso até criar um curso dos vídeos, não sei. Estou pensando ainda. Que é a versão de concurso, então tá, compra o livro e aí depois você tem direito à versão de concurso, que são os vídeos. Mas acredito que encerrar por aqui hoje seria a coisa mais linda a ser feita, porque não está escrito na Bíblia entendei-vos uns aos outros, e se amai-vos uns aos outros. Simples assim. Não estamos aqui para entender ninguém. Estamos aqui para amar as pessoas. Se dedicar, servir, ajudar, fazer desse mundo um lugar melhor. Porque foi por isso que eu escrevi esse livro, por isso que eu faço o que eu estou fazendo, por isso que eu luto as minhas lutas diárias. É por isso. A gente se encontra na próxima com... Achou o livro, Tatá? O Ágape? Achei. Massa. Livro curtinho, rapidão. Esse livro aqui é ligeiro para ler. Tá? Tem... 124 páginas. E só para dar um chama aqui para quem vai ver aqui, na página 90 do livro Ágape tem um trecho que para mim é formidável. Acho não, vai fechar aqui mais chave de ouro ainda. Meu filho, amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação, amar é um verbo, e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado, porque haverá pragas, secas ou excesso de chuvas. Mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame, ou seja, aceite, valorize, respeite, dê afeto, ternura, admire e compreenda. Simplesmente ame. A vida sem amor não tem sentido. Eu falei, minha nossa. Quando eu peguei o livro e abri assim, eu falei, vale a minha Nossa Senhora. Por isso, amai-vos uns aos outros e não entendemos uns aos outros. Essa foi, e essa sempre será mais uma mentoria do Clube do Livro de 2021. Faltam os 2 livros. A lista dos livros de 2022 já está quase pronta. A renovação também, beleza? Lembrando daquilo tudo que eu falei hoje, vocês podem nessa Black Friday garantir já a renovação pelo valor.
que eu te disse. A Dani já fez a renovação, já tem uns 4 meses aí. Né? O data tá agora em dezembro, então você já pode fazer pelo valor, entrando nas condições que eu disse. Né? Que é, faz a imersão e tem direito a fazer o mesmo valor a renovação do Clube do Livro. Vai ficar menos do que se tu fizesse só um dos dois. Lembrando que é a última vez que eu faço isso. Tão barato quanto. De verdade, eu prometi pra mim. E é isso. Vou mandar o link para vocês da imersão. Fiquem com Deus. E estamos aqui, firmes e fortes.